Gente, é o seguinte, eu vim pra Europa, mas não é só pra passear não, a gente tem... Gente, é o seguinte, eu vim pra Europa, mas não é só pra passear não, a gente tem que trabalhar. Fala aí, Eric. Fala, meus queridões. Ok, o cara que tava no meu podcast esses dias e hoje eu tô na casa dele, no motorhome, me apresentou e hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer um podcast com essa vista maravilhosa aqui. Mostra o cenário lá. Olha, eu vou te mostrar o cenário pra vocês. Ó, a câmera aqui, ó. Olha como é que vai ficar o cenário. Vê se vai ficar bom. Você acha que vai ficar bom? Você já pensou? Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo de uma galera fazendo os conteúdos na Europa. E hoje eu tô gravando o Johnnycast diretamente de Lisboa, com essa paisagem aqui, com esse setup, que é o setup mais caro do mundo de um podcast. Ó, olha esse cenário aqui, é infinito. Ninguém tem um desse, entendeu? Eu tô diretamente com o Eric. Fala, meus queridões. E é melhor vocês ficarem ligados que logo logo vai sair esse episódio. Fechou? Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridões. E aí? Johnny, diretamente do Brasil. Acabou de chegar, pousar em Lisboa. E já veio direto pra onde? Abre o cenário, Johnny. Bora, bora. Ó, já vamos gravar um podcast. Será que o setup tá bonito, Johnny? Meu Deus, é o setup mais caro de um podcast já feito no mundo. Então vem novidade por aí, já segue o Johnny. A gente já gravou um podcast lá no Brasil. Já segue ele nas redes, eu vou deixar ele aqui, tá bom? Vê esse podcast que tem muitas dicas valiosas lá sobre empreendedorismo e finanças. E hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre nomadismo e algumas outras coisas. Mas para você saber, só conferindo no podcast do Johnny. Beleza? Dia abençoado, simbora! O que você vai fazer? Acho que eu vou almoçar por aqui antes de ir. Eu vou começar de um jeito diferente, bem natural. Ficar aqui mesmo? Deixei com um cenáriozinho. Beleza. Minha marca, o pessoal sabe. Gente, estamos nesse... Já vou tirar. Entendeu porque eu perguntei? Gente, estamos começando mais um Johnnycast. E hoje um Johnnycast totalmente diferente, num lugar totalmente... Assim, eu tô muito longe de casa, gente. Pra você que tá em casa ou no Spotify ouvindo, hoje eu tô... Deixa eu virar aqui pra câmera. Hoje eu tô em Lisboa, Portugal. Vai me acompanhando aí, porque eu vou passar em outros países aí. E, Eric, muito obrigado por me receber. Prazerzão, mano. Obrigado também, cara, por estar aqui. Show demais. Quem sabe o Eric já foi uns 3 episódios atrás. Você pode voltar atrás aí e assistir o nosso podcast. E hoje ele recebeu aqui em sua casa, em seu motorhome. Pô, eu achei incrível. Pô, um mês atrás a gente tava lá no meu estúdio. E hoje eu tô lá quase do outro lado do mundo gravando de novo, só que agora na sua residência aqui. Pô, Prazer imenso estar aqui contigo. Obrigado aí pelo convite lá do Brasil. E quando eu falo que eu vivo no motorhome, as pessoas às vezes não acreditam, né? Talvez nem você acreditava, mas tá aí. Tá aqui. Você entrou, conheceu um pouquinho do meu lifestyle, as vistas que eu acordo. Nem sempre é essa vista, mas sim, eu dou preferências por acordar em vistas assim, sempre quando possível. Às vezes é na praia, às vezes é no estacionamento. Mas o importante é a gente curtir e gravar esse podcast aqui hoje. E vai ser um prazer imenso, mano. Tamo junto. Ah, maravilha. Imagina você acordar e dar de cara todo dia, ou quase todo dia, porque vira e mexe você tá em algum outro lugar, alguma outra paisagem. Mas você acorda, já toma o teu café lá, o teu short assim, fala, né? Seu hiper short, e fica olhando aqui na paisagem. Essa paisagem é a mais cara do mundo pra gravar um podcast. Ninguém jamais vai conseguir fazer algo tão bonito como esse daqui. Papai do céu. Incrível, 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 incrível. Gente, você que já entrou nesse podcast, você deve estar curioso. A gente vai falar sobre nomadismo.
nomadismo. O Eric, que já pratica isso, né? Nomadismo digital há 7 anos. Exatamente. Ele tá há 7 anos, você mora no motorhome também. Vai fazer 7 anos. Entre idas e vindas, né? Por causa da pandemia, sim, essas coisas todas, mas sim, posso considerar praticamente 7 anos, full time, vivendo dentro do motorhome. Minha casa na Europa é meu motorhome. E viajando, trabalhando, estudando, namorando com a minha esposa. E agora com Bacurizinha, né? Sim. Com a nossa filha de 9 meses. Pode falar o nome dela? Sophie. Uma gracinha, gente. Uma gracinha. A Sophie, ela tem... Vai fazer 9 meses. 9 meses. Tem 9 meses, vai fazer 10 meses. Show demais, show demais. E foi muito difícil essa transição quando você escolheu largar alguma coisa lá no Brasil para poder viver isso aqui em outro país, no motorhome? Cara, na verdade, não posso falar que foi difícil porque não foi planejado, entendeu? É interessante. Então foi inusitado. A nossa história ela é um pouco diferente porque nós fomos para a Irlanda fazer um intercâmbio de inglês. Ok. E aí passamos lá na Irlanda 1 ano estudando. Você e sua mulher? Eu e minha esposa. Ok. Isso em 2016. Saímos do Brasil em 2016, passamos o ano, né? O ano todo de 2016 na Irlanda. E aí, ao final disso, queríamos fazer um mochilão. E aí, a Débora é cantora, como eu te apresentei ali. E eu, na época, eu também fazia muito fotografia. Trabalhava muito com fotografia e etc. E foi um hobby profissional que eu acabei encontrando. Hoje eu não atuo mais, mas na época eu trabalhava também com isso. Legal. Então tinha muita coisa. Teclado, tinha caixa de som, tinha equipamento de fotografia. Falei, cara, é muita coisa. Aí o nosso amigo, Gabriel Frasson, nos apresentou a modalidade de motorhome. E aí compramos um motorhome pela internet, sem nunca ter entrado num motorhome na vida. Meu Deus, só olhou as fotos e falou, é isso. Exatamente. E eu tava na Irlanda e comprei um motorhome na Holanda. E depois de 2 meses nós fomos buscar o motorhome. E de lá pra cá são histórias. Viajamos já por 17 países ao total, Débora e eu. E hoje, com o motorhome, são 11 países e aqui na Europa já são 13 países que nós conhecemos. Show. Entendeu? Então, assim, cara, aconteceu dessa forma. Então, a gente não planejou, entendeu? A gente planejou sair do Brasil, fazer um intercâmbio e depois fazer um mochilão. Aí, o motorhome entrou no contexto. Que foi lá para 2017? 2017 a gente começou, dia 1º de março de 2017. Dia 7 de março. E antes disso, você estava trabalhando em alguma empresa lá no Brasil ou... Não. Eu tirei praticamente 1 ano para poder fazer um intercâmbio. Então, eu me planejei, e aqui vai uma dica para as pessoas. Antes de dar o meu primeiro salto internacional para fazer o intercâmbio, né, de inglês, eu me preparei em 4 áreas da vida. Eu me preparei emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e fisicamente. Perfeito. Isto no Brasil. Eu fiz esse preparo durante 2 anos. E aí depois eu fui para a Irlanda, passei 1 ano fazendo intercâmbio. E aí sim as coisas começaram o motorhome veio depois disso, né? Então, para uma pessoa começar aí no nomadismo, que é deixar de fazer alguma coisa, talvez viver do digital ou trabalhar em qualquer lugar que esteja, tem que estar preparado nessas 4 áreas da vida. Para você viver o nomadismo digital hoje, eu acredito muito que você tem que se preparar nessas 4 áreas. Sim. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e financeiramente. Financeiramente porque você precisa ter recurso para se manter. Perfeito. Porque o nomadismo digital, ou trabalhar pela internet, ou viver da internet, nem sempre o financeiro vem a curto prazo. Às vezes ele vem a médio prazo e a longo prazo. Claro, dependendo do nicho que você atuar, dependendo do produto ou serviço que você vender. Okay. Eu estou falando de acordo com a minha experiência, não foi rápido, entendeu? Então você tem que se preparar financeiramente. Emocionalmente, porque você vai se separar do país de origem das pessoas que você está acostumado a conviver, as pessoas que você ama, seus amigos, seus parentes, né, pai, mãe, etc. Você tem que se preparar emocionalmente para isso. Fisicamente, por que você tem que se preparar? Porque aqui é um país diferente, o clima é diferente, muda com muita constância. Então no Brasil, por exemplo, nós fomos... a Campos do Jordão, por exemplo, em época de frio, para nos preparar fisicamente, né, para viver o frio. Aqui da Europa. Fomos para o Paraná, eu trabalhei, né, na época que eu era engenheiro civil, eu trabalhei no Paraná, ali em Ponta Grossa, então lá tem esse sol e o vento gelado, característico da Europa. Aí você foi para lá também? Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar 10 meses, então foi esse preparo que eu fiz. E o psicológico. Por que o psicológico? Cara, você vai se separar da sua família, dos seus parentes, né? Porque família é esposa e filhos. Perfeito. E você vai se separar dos seus parentes, dos seus amigos, do seu habitual, da sua rotina.
Você tem que ir se preparando psicologicamente que você vai fazer uma transição, que você vai fazer algo diferente, que você vai viver experiências diferentes, que a comida que você está acostumado a comer nem sempre vai ter do seu gosto. Sim. Então você tem que ir se preparando psicologicamente. Ok. Então, quando você se prepara nessas 4 áreas que eu julgo ser importante, eu acredito que a transição de carreira para que você comece a trabalhar no digital e viver o nomadismo digital se torna muito mais fácil e muito mais sustentável, porque você já teve um preparo. Ou seja, quando você se prepara anteriormente, você não faz aquilo a primeira vez, igual a palestra. Quando você ensaia a palestra, quando você cai no palco, na sua mente, tipo, eu já fiz isso. Sim. Entendeu? Então, esse preparo para viver o nomadismo é muito importante. Perfeito. Você acha que a pessoa já nasce para isso? Ela tem um dom? Ou porque tem gente que pergunta, mas eu não nasci para isso. Não nasci com esse Do nomadismo, por exemplo. Cara, eu acredito que no nomadismo, a gente não tem dom. Não tem dom. É treinar. Eu acredito que tudo é preparo, é treino e decisões, né, cara? Por exemplo, tem pessoas que adoram ficar no escritório das 8 horas da manhã às 5 ou 6 horas da tarde, no ar-condicionado, um ambiente totalmente seguro e controlado. Ok. Eu, por exemplo, eu não gosto disso. Eu até gostava. Mas, por exemplo, minha área é engenharia civil. Então eu gosto de estar com o pé no barro, eu gosto de ter contato com pessoas, eu gosto de movimento, eu gosto dessa dinâmica, Sim. entendeu? Então, para mim, o nomadismo é diferente. Ele veio a complementar isso, entendeu? Viagem, cara, a viagem não é assim, eu gostava de ficar ali, ter minha rotina e etc. Você sabe que eu gosto de treinar, musculação, essas coisas todas. Então eu tive que mudar meu psicológico para viver isso. Então, assim, é treinável. Eu não acredito que seja dom. Tem pessoas que têm facilidade de gravar vídeos, por exemplo, de ter algumas habilidades, trabalhar pela internet, trabalhar low profile e etc. Pô, legal. Eu acredito que isso ajude essas pessoas. Mas eu acredito que mesmo essas pessoas tendo certa facilidade para isso, se elas treinarem, vai ficar muito mais fácil elas terem resultado. Entendeu? Mas não, eu não acredito que o nomadismo é dom, é talento. Pelo contrário. Eu acredito que o nomadismo digital, ele vem por uma decisão do estilo de vida que você quer tomar e você começa a treinar para poder fazer aquilo. E muitas pessoas se tornaram nômades digitais pela necessidade e pela vontade de continuar viajando. Então elas tiveram que desenvolver um produto ou serviço ou filiação e etc. pela internet para continuar tendo custo, dinheiro, para poder viver o nomadismo, ter essa viagem, essa liberdade. Perfeito. O nomadismo tem esse segredo. Sim, que todo mundo ostenta, que é a liberdade geográfica. Exatamente. E nesse caso você pode, vamos dar alguns exemplos, né, para quem está escutando, o que ela pode fazer aí ou começar para poder viver do nomadismo. Pode ter um infoproduto? Sim. Assim, se preparar nessas 4 áreas que eu acabei de falar e pautando o financeiro, você tem que construir diversas fontes de renda. Perfeito. Tá? Então, assim, o nômade que vive de uma única fonte de renda é a mesma coisa que andar com um carro e fazer uma viagem com o carro e esse carro tá sem step. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa, cara, não sei qual que é a modalidade para as pessoas. Então, primeira coisa, você tem que entender qual habilidade você tem, tá? Se o mercado tem necessidade dessa habilidade, ou seja, se você consegue resolver uma solução, se você tem uma solução para o mercado, e em cima disso você vai criar um produto, vai criar um serviço, ou simplesmente, Eric, eu não tenho produto, eu não tenho serviço. Maravilha. A maioria dos nômades começam como afiliados. Então, por exemplo, Eric, eu tenho curso de finanças, tenho uma comunidade de empresários. Maravilha. E Johnny quer viver no nomadismo, ele vai pegar e vai entrar como afiliado, para vender os meus produtos. Quem não sabe que é afiliado é você ser o vendedor dessa pessoa e ganhar uma comissão a toda vez que você vende. Perfeito. Entendeu? Essa é a maneira mais fácil. Mas, na minha visão, não é tão sustentável. É uma das opções. É uma das opções. A mais sustentável é você criar o seu próprio produto, você ter os seus próprios serviços, ter o seu próprio mecanismo único de venda e construir a sua autoridade. Ou não construir a autoridade e simplesmente ter uma máquina de venda com gestão de tráfego pago, bons criativos ali na internet e etc. E aí eu acredito que seja bons passos para as pessoas começarem no nomadismo. Sim. Entendeu? Tem que ter, cara. Tem que ter produto para vender, tem que ter uma boa gestão financeira e você tem que ter mente aberta para poder
lidar com os imprevistos da estrada. Não, com certeza. Pra quem tá e quem tem medo de começar, porque realmente tem bastante gente começar, porque tem esses pontos, né? Você pode começar como afiliado, você pode ter autoridade para poder vender o teu próprio produto, mas poderíamos falar aqui que de repente, se ela for uma pessoa muito vergonhosa, eu não sei o que eu vender, eu não sei como fazer essa gestão, se afilia, faça parte do grupo, Sim. venda e pede até para você participar das reuniões, como que eles fazem a gestão, porque aí você vai se alimentando de como você pode fazer o teu próprio produto. Perfeito, né? Perfeito. Mas existe várias outras maneiras, o Johnny. Essas são Alguma das opções. tem pessoas que, por exemplo, que também é o nosso caso. Tá, por exemplo, a Débora é cantora. Sim. Mas aí exige um talento, né, um dom por trás disso. A Débora, por exemplo, é cantora e ela já cantou em 7 países. Que legal. Então, assim, todos os países que a gente nós verificamos se tem a possibilidade dela cantar, por exemplo, nas ruas. Que são os artistas de rua que aqui são muito valorizados. Entendeu? Então ela vai, coloca a bag dela, coloca a música dela, o teclado, né, que é o piano, e toca a música dela e as pessoas contribuem. Cara, isso dá muito certo em diversos países. Alguns países exigem licença, você vai atrás da licença, consegue a licença e faz. Alguns nem precisam de licença, porque já é cultural do país, tá? Isso é uma maneira. Mas outra maneira, dentro desse meio artístico também, é você procurar bares, restaurantes, casamentos, para você também poder tocar nesses lugares. Eu, por exemplo, comecei também com fotografia. Então eu entrava em grupos de Facebook. Ok. Brasileiros em Portugal, brasileiro em Lisboa, brasileiro no Porto, brasileiros na Alemanha, na Espanha, anyway, em diversos lugares. E aí você anuncia o teu produto e o teu serviço. Então, por exemplo, eu fazia fotografia na Bélgica. Para brasileiros. Para brasileiros. Entendi. Ou não, se você fala o inglês, aí a porta se abre para você. Então você coloca o seu anúncio em português ou em inglês. Ok. E aí eu anuncio, olha, eu tô indo para a Alemanha, você que gostaria de fazer o seu casamento, ou um photobook, streetwear, né? Você já tá indo passear, já aproveita e faz o... Streetwear não eu esqueci agora. Tipo, na rua, Ok. na cidade. Cara, você vai lá, cobra uma taxa, tá? E fotografa essa pessoa. Então, também uma possibilidade. Entendeu? Tem possibilidades de trabalhos sazonais. Em fazendas, por exemplo. Para o seu motorhome ou aluga uma casa em temporada, por exemplo, na Alemanha, vai colher morangos. Vai colher cerejas, que eu também conheço muitas pessoas que fazem isso. Então, assim, cara, tem várias maneiras de você conseguir aliar o financeiro também, aliar o financeiro e ser nômade digital. Claro que tudo isso tem que ter uma boa gestão financeira, tem que ter algumas habilidades, vontade de trabalhar, vontade de aprender e vontade de vender. Sim, não, com certeza. Quanto mais vende, mais vai se sustentando ali, mais vai crescendo. E você, no meu caso, não tem obrigação de aluguel, né? Então, você comprou teu motorhome, a gente até entra um pouco nesse ponto também. De repente, quem também tem essa ideia de vir para outro país, no motorhome, de como que é, a gente pode falar um pouquinho mais pro final pra galera também tirar essas dúvidas. E qual foi a maior dificuldade ou... A gente pode separar qual que é um dos melhores benefícios, os benefícios de estar nômade, você tá aqui. Alguma dificuldade você já falou aí, que é você se separar da tua cultura, você já passou muitos anos lá, você já tá acostumado, já tá meio que acomodado lá, né? Se tá tudo bem pra você, já sabe exatamente onde é que tá as coisas. Mas qual que é a maior dificuldade de fazer toda essa transição de vir aqui e qual que é o maior benefício pra você? Tá. Eu acredito que uma das maiores dificuldades, além da adaptação, Sim, né? Cara, é você ter meio de subsistência para você continuar sustentando isso, né? E você criar o teu produto, você criar o teu serviço, você criar a tua autoridade em cima disso. Porque como afiliado, você tem um teto, em alguns casos, entendeu? Porque você depende de outras pessoas. Agora, quando você constrói a tua própria autoridade, e essa construção de autoridade, você querer viver do digital, nem sempre você consegue resultados a curto prazo. Eu tô falando na minha experiência, a minha experiência. Então, assim, você tem muito trabalho para fazer. Às vezes, mais trabalho do que um CLT. Não, com certeza. Porque você é seu patrão, você é o seu assistente, você é o seu editor, você é o seu gestor de tráfego às vezes, entendeu? Você é o
o cara que vai ter que fazer a sua comida, você é o cara que vai ter que lavar a sua louça, você é o cara que vai ter que trocar o motorhome, no caso, né, trocar a água, a black water ou waste water. Então, no meu caso, né? Então, assim, existe toda uma logística. Então, a logística operacional por trás disso é difícil, entendeu? De você construir essa autoridade e tornar isso realmente um negócio. Eu acredito que a maior dificuldade é essa, você tornar o nômade não só um estilo de vida, mas tornar o seu estilo de vida o seu negócio. Perfeito. Saca? Sim. Então, acho que essa é a maior dificuldade, assim. Então, agora falando do benefício. O maior benefício é você ter poder de escolha. Ok. Né, de escolher aonde você quer estar, com quem você quer estar, aquilo que você quer comer, provar diferentes culturas, diferentes gastronomias, viver diferentes experiências, conversar com diversas nacionalidades. E na minha visão, a maior de todas é você ter a liberdade geográfica. Liberdade geográfica. Muitos milionários e bilionários, o que eles mais querem é liberdade geográfica, porque eles montaram um negócio a qual eles ficaram presos. Eu já sou o contrário. Eu estou construindo um negócio para cada dia mais ter liberdade geográfica. Por exemplo, hoje eu tenho clientes já tive clientes nos 4 continentes. Olha só. Trabalhando com essa vista que você está vendo. Às vezes com essa vista, pode deixar muito claro e sou muito realista, às vezes no estacionamento de um supermercado, às vezes numa rua qualquer, ou às vezes no meio do mato, entendeu? Mas eu sempre tenho para essas vistas, né? Sempre quando posso. Então, hoje, por exemplo, eu construí o negócio que eu tenho. Tive clientes já nos 4 continentes, fazendo minhas mentorias financeiras e empresariais. É engraçado que as pessoas até acham, pô, Eric, você ensina a fazer o nomadismo digital? Não, eu não ensino você ser nômade digital, eu ensino você construir um negócio para ter poder de escolha para viver o que você gostaria, seja nômade digital ou não. Entendeu? Essa é a diferença. E, cara, eu acredito que essa é o maior benefício, assim, sabe? De você ter liberdade geográfica e de você poder ter experiências como essa, sabe? E de você poder realmente escolher aquilo que você quer e acordar no lugar que você gostaria, sabe? Por exemplo, a gente estava te dando dica da França. Sim, a gente estava conversando sobre a França. Olha como mudou o meu papo aqui, gente, ó. Tava falando sobre França, esses dias até mesmo eu tava falando sobre algum estado aí de São Paulo, alguma cidade vizinha. Hoje eu tava falando de França, é muito doideira. França, você vai pro Milão, você vai para alguns outros países aí, né? Eu não vou dar spoiler aqui, não sei se você falou. Já acabei falando aqui, mas enfim, é diferente, cara. A Europa, eu gosto muito da Europa, tá? Por que eu gosto muito da Europa? Porque a facilidade de deslocamento aqui é muito grande. E o poder de compra que você tem aqui é muito maior do que, por exemplo, você tem no Brasil. Pô, a gente tava falando isso agora, dos equipamentos. Do microfone, do Mac, do iPhone, enfim, cara. Então, assim, eu gosto muito disso. Além disso, tem a segurança. Como eu falei pra você, hoje nós estamos em Portugal, é considerado o 3º ou 4º, eu não sei quando que você tá vendo esse podcast aqui, mas é o 3º ou 4º país mais seguro do mundo. Por exemplo, cara, a gente tá com a câmera aqui, tá com 2 microfones, um MacBook aqui, um motorhome, e a gente tá gravando no meio do nada e, cara, tem pessoas passando aqui atrás da gente. E eu não tô preocupado com isso. No Brasil eu não faria isso. Não faria. Entendeu? Então, assim, eu gosto da Europa por essa segurança, por esse poder de escolha, por essa facilidade de você pegar um avião e pagar barato, estar em Paris, estar na Itália, estar na Espanha, sei lá, em Budapeste, em qualquer outro lugar. Então, a facilidade, tipo, 3 horas de viagem, você tá em outros países. 40 minutos, por exemplo, você tá em Espanha. Sim. Aqui de Portugal. Então, cara, eu sou suspeito pra falar, eu já faço isso há 7 anos e a cada dia mais eu quero continuar fazendo. Muito bom. E pra quem tá escutando, você no Spotify, você no YouTube, só pra você ter ideia, hoje eu tô aqui em Lisboa, pegar uma passagem pra Paris é mais barato do que pegar de São Paulo pra Rio de Janeiro, você acredita? É desse jeito. Aqui dentro, o teu poder aqui de compra é muito maior. Você vai trabalhar, você vai ganhar euro, mas também você vai gastar em euro. Essa também é uma dificuldade que as pessoas têm. Mas é muito caro viver aí na Europa por causa da conversão. Aí que tá a grande virada de chave. Porque se você
você estiver aqui na Europa, você tem que construir o seu negócio para ganhar em euro. Claro. Essa que é a grande sacada, porque aí você gasta em euro. Aí vai ficar muito mais fácil. Sim. Entendeu? Se você estiver ganhando no Brasil e gastando em euro, é 1 para 5 ou 1 para 6 às vezes. E aí realmente se torna muito mais caro. E aí você vai ter que trabalhar 4, 5 vezes mais para poder ter o mesmo acesso que a pessoa que está gastando em euro. Entendeu? Por isso que eu falo da importância de construir o seu próprio negócio. Sim. Dos países aqui da Europa, você acha que Portugal é um dos mais fáceis para poder... Para quê? Para poder começar, caso eu queira, eu quero viver no nômade, eu quero viver em outro país, quero dar mais pro, quero ter um país mais seguro, num país com outra cultura. Você acha que Portugal já seria uma primeira opção boa? Depende. Depende do que você quer pro seu nomadismo. Legal. O modelo de negócio que você quer construir. Ok. Entendeu? Pô, Eric, eu não sei falar inglês. Né? A gente estava comentando. Pô, não sei falar inglês. Então, Portugal vai ser uma boa porta de entrada para você. Sim. Entendeu? Por quê? Vai ser fácil você encontrar algumas coisas nas lojas, vai ser fácil você se comunicar com as pessoas, vai ser fácil você ler placas de trânsito, vai ser fácil você ir no supermercado. É verdade. Entendeu? Então vai se tornar mais fácil. Você pode pedir, no caso, né, aquelas pessoas que trabalham por season, né, sazonal, vai ser mais fácil você bater a porta de algum lugar e pedir emprego, entendeu? Vai ser mais fácil você mandar currículos, vai ser mais fácil, entendeu? Segurança, tem segurança. Um custo de vida legal, pô, já foi melhor. Já foi melhor. Já foi, o custo de vida em Portugal já foi melhor. Hoje o custo das acomodações estão muito mais caras, né? Dos aluguéis estão muito mais caros. Mas é mais fácil você ir comer num restaurante, por exemplo, tá? Você vai pirar agora. Você ir no sushi, ou no sushi, como eles falam aqui, ir no sushi e pagar sushi legal, tá? De um rodízio, você pagar 12, 13 euros por um rodízio. Eita! Eric, quanto que dá isso? Puta, dá 60 reais no Nossa Brasil. Senhora! Hoje você não encontra 60 Não, reais. mais barato lá no Brasil eu pago 89, e assim, Cara, mais barato. E olha que já é difícil de achar. E é muito difícil. Eu, por exemplo, da última vez que eu estive no Brasil, eu não achei por menos de 120. Não, não acho. Um bom, se você quiser ir num bom, não precisa ser o melhor, mas porque japonês tem que ir num legal pra você comer. Tem que ser legal. Mas aqui, depois você me passa o nome aqui, ó. Cara, não precisa passar, o Google te passa. Fechou. Tipo, não é extraordinário, não é achado, é comum. É comum. Você entendeu? Puta, aqui não é tão comum o rodízio de carne, mas tem rodízio de carne. Quanto você vai pagar? 13, 14, às vezes 15 euros. Entendeu? E detalhe, ó, você vai comer um PF, né? Como a gente fala no Brasil, um prato feito. Aqui não tem PF, aqui é menu completo. É mesmo? Eles chamam de emenda. E o que é isso, cara? É o couvert, né? O pãozinho de entrada, azeitona e etc. O prato principal, a sobremesa e o café. Eric, quanto que você paga isso? Em alguns lugares você vai pagar 10 euros. Alguns lugares mais interiores você vai pagar 7, 9, 12, 15 euros. Mas com tudo isso que eu falo... esqueci de falar o vinho, porque também está incluso. Então, assim, o custo para começar como nômade digital aqui no Brasil, aqui em Portugal, talvez se torne mais fácil, entendeu? E então, eu acredito que sim, Portugal possa ser uma porta de entrada. Para ganhos financeiros, se você estiver pensando em atender o mercado português, eu acredito que não seja tão vantajoso, porque aqui é um dos países com o menor salário da Europa. O salário mínimo aqui tá quanto? Se eu não me engano, tá 835. 835. Nessa época que a gente tá agora, 835, e todo ano tem um reajuste. E salário mínimo aqui é parecido com o Brasil, eu digo assim, é de segunda a sexta? É de segunda a sexta, de segunda a sábado, depende da empresa. Da empresa. Depende da área que a pessoa tá trabalhando. Entendi. Mas a grande diferença é que lá no Brasil, entre aspas, tá, nas capitais, poucas pessoas ganham o salário mínimo. Aqui, a maioria. A maioria ganha salário mínimo. Não posso falar a maioria, sim, mas uma grande parte ganha o salário mínimo. E vive? Não vive. Aí que tá. Sobrevive. Aí que tá. Por isso que eu falo, você construir o seu negócio às vezes sai mais fácil. Poxa, que legal, é bacana, você consegue viver com salário mínimo? Cara, eu não recomendo. Não é pra mim. Não é pra mim, porque às vezes você paga 800 euros ou 900 euros de aluguel. Só na moradia, que fala aqui, né? É moradia. Então, às vezes fica mais complicado. Entendi. Então, assim, se você é sozinho, você vai ter que dividir quarto para poder conseguir ter um budget maior para poder viver. Entendi. Então, assim, tem que pensar. Mas, cara, Portugal, sim, me parece, tá? Que tá tendo alguns incentivos para ser nômade digital e etc. Então, assim, é um bom país para começar.
é um bom país para começar. Mas tem outros países que dão incentivo, como, se eu não me engano, Austrália, se eu não me engano... Cara, eu não lembro agora de cabeça, mas tem outros países que ganham muito mais e tem visto de nômade, essas coisas todas. Parece que Portugal agora tem visto de nômade, mas tem que ter algumas comprovações. Não, perfeito, Eric. Você que já morou no Brasil, mora aqui em Portugal hoje, o salário mínimo do Brasil comparado com o salário mínimo daqui, qual que dá para sobreviver melhor? Se eu fosse comparar os dois, com certeza de Portugal. O de Portugal. Com certeza de Portugal. Ou seja, se a pessoa vier e caso arrume algum emprego e comece com um salário mínimo, ela vai conseguir sobreviver melhor do que tá morando lá no Brasil, em São Paulo. Por causa dos preços das coisas. Por exemplo, você vai no supermercado. Vou dar um exemplo aqui, as pessoas vão pirar. Vou dar 2 exemplos. Um vinho. Um vinho no Brasil hoje, um vinho chileno, por exemplo, que é um dos mais baratos no Brasil, você vai pagar aí em torno de R$50. Isso aí. Se você pegar em promoção, talvez você consiga por 40 ou 38, 35. Tá? Mais ou menos isso. Legal. Sabe quanto custa um vinho português que, diga-se de passagem, são muito melhores do que os chilenos? É mesmo? Eu sempre ouvi isso. Eu vou provar pra poder ver. Os chilenos vão me matar, mas tudo bem, meus irmãos. Mas a verdade é essa. Então, assim, um vinho português da região de Setúbal, da região do Tejo, até da região do Algarve, cara, você vai encontrar um vinho por 2 euros. Por 2 euros? 2 euros, por 2,50 euros. Um vinho, sei lá, um vinho um pouquinho mais caro, você vai pagar mais caro um pouquinho melhor, você vai pagar 5 euros. Claro, tem vinhos de 10, tem vinhos de 8, tem vinho de 15, tem vinho de 30, tem vinho para todos os gostos. Cara, mas com vinho de até 5 euros você passa muito bem. E eu tô falando de algumas marcas boas, entendeu? Não só vinhos portugueses, por exemplo. Tem uma marca que não é somente um vinho, é um rosé mais frisante, que é Mateus, que é uma garrafinha bonitinha, meio buchudinho embaixo e tal. Cara, lá no Brasil, me coloquem aqui, não sei quanto que tá aí no Brasil, mas eu tenho certeza que você não encontra por menos de R$50. Aqui você vai pagar R$3,50. Que isso? Entendeu? Então, assim, começa por aí. Tô falando do vinho. Vamos por outro exemplo, do queijo. Quanto custa um pedaço de brie no Brasil, por exemplo, queijo brie? Eu nem lembro. Cara, é de R$50 a R$70. É? Nossa. Dependendo da marca, de 50 a 70. Aqui você vai pagar R$1,75. R$1,75? R$1,75, de uma marca boa. O camembert. Camembert é um queijo também, é francês. Cara, quanto custa um camembert no Brasil? Mais ou menos isso, 50 a 70. Aqui você vai pagar no mais caro R$3,50. Peraí, você vai sobreviver aqui, mas você vai estar sobrevivendo melhor do que lá. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, leite, você vai pagar 89 cêntimos. Então, assim, cara, arroz, cara, você vai pagar Você vai comprar até salmão pra comer no almoço, então? Não, eu vou dar um exemplo agora que você vai pirar, por exemplo. Dois exemplos, o último é o melhor. Camarão. Cara, quanto custam aqueles camarões legais lá no Brasil? É caro. Uns 130. É caro. Uns R$130. Legal. Aqui eu consigo comprar 1 quilo de camarão por 10, 11 euros. O poder de compra aqui é melhor. Você tá entendendo? Então, assim, maravilha, Eric, eu quero comer caviar. Você pode comer caviar? Pode comer também. Que isso? Entendeu? Cara, quanto você vai pagar no caviar? Não é o melhor caviar, Não. mas é aquela caviarzinha de entrada, né? As ovas ali. Mas lá tem gente que nem conhece. Cara, você vai pagar 2 euros. Lá tem gente que nem conhece. Pagar 2 euros. Vai pagar 2 euros. Você tá entendendo? Então, assim, o poder de compra aqui é muito melhor. Então, por isso você vive com muito mais qualidade, entendeu? Tendo acesso e experiências muito melhores, entendeu? O grande segredo aqui tá na acomodação. Comer num restaurante, como eu falei, é barato. Comer no supermercado já foi melhor, mas ainda assim o custo-benefício tá bacana comparado com o Brasil. O grande problema aqui hoje de Portugal são as acomodações. A moradia, né? A moradia. O aluguel, no caso, né? O aluguel, a compra ainda tá boa, já foi melhor, mas ainda assim, cara, é o grande problema. Tem um déficit habitacional muito grande aqui em Portugal. Deve ter sido alguns anos atrás, todo mundo tava vendo que tava compensando. Exatamente. Aí quanto mais vem, vai aumentando. E hoje Portugal tem alguns acordos com os países de CPLP e etc, que tá abrindo as portas de Portugal. Então entrou muita gente, só que ainda não tinha estrutura habitacional para poder acomodar toda essa galera. Logo, muita demanda, pouca oferta, o preço sobe. Entendeu? Então é isso que está acontecendo hoje em Portugal. Mas mesmo assim,
ainda o custo-benefício é muito melhor do que do Brasil. Mas não aconselho viver com salário mínimo. Você pode até vir para começar, mas aí você tem que crescer aos poucos. Solteiro, talvez consiga dividir casa, dividir quarto, esse tipo de coisa você consegue reduzir o custo de vida. E claro, tem um trabalho que ganha em euro, né? Como você falou, o mínimo ali, mas trabalhando, se dedicando e crescendo também o seu faturamento. Tem gente que tem medo, tem gente que tem muita vontade de mudar de vida, né, de fazer nômade, ou às vezes ela quer simplesmente fazer um mochilão, vir aqui, conhecer os países, mas ela tem medo. Como é que você falaria para essa pessoa, né, mudar a mentalidade dela? Primeiro tem que entender o porquê que ela tem medo, né? Do que ela tem medo. O que tá fazendo ela ela tem medo de quê? Pode ser homem ou pode ser mulher? Ela tem medo de ser assediada? Ok. Né? Por muitas mulheres têm medo de viajar sozinho porque tem medo de ser assediado. Pode acontecer, claro, pode acontecer. A Débora já foi assediada na Itália, por exemplo. Na Itália. Ali em Roma, né? Mas Roma tem uma história por trás disso também, sobre assédio, sobre essas coisas todas, né? A parte sexual muito grande. Então, assim, ela pode ter medo de muitas coisas. Ela tem medo de não conseguir se adaptar. Ok. Tem pessoas que têm medo de não conseguir se adaptar. Então, Portugal é um país que é de mais fácil adaptação. Porque tem os 4 estações do ano praticamente bem definidas, entendeu? Então assim, verão aqui, cara, você vai ver, você vai pegar o verão aqui, vai dar 30 graus fácil. E 30 graus aqui, meu amigo, todo mundo fala que 30 graus é 30 graus em qualquer lugar, pra mim não é, cara. Cara, queima pra cacete, entendeu? Então assim, tem pessoas que têm medo de não se adaptar com o clima, não se adaptar com as pessoas, não se adaptar com a culinária. Tem muitas pessoas que vivem moram em Portugal, mas não vivem em Portugal, porque só comem a comida do Brasil. Tem pessoas que não têm mente aberta para poder experimentar algumas coisas. Ela veio, mas não mudou a mentalidade dela. Assim, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer antes de mudar para um país, seja ele qual for, a pessoa tem que ter mente aberta, tem que mudar a mentalidade para novas experiências. Perfeito. Entendeu? Então, assim, por quê? A partir do momento que a pessoa está aberta a novas experiências, a mente dela já está mais preparada para poder testar algumas coisas. Então, o medo vai diminuindo em relação a isso. Sim. Entendeu? Vou comer uma comida diferente. Não, mas eu não sei se vai gostar. Vai lá e come. Se não gostar, não pede de novo. Acabou. Você entendeu? Mas se você já vai com medo... Se você colocou o medo na frente da experiência, você trava. É provável que só de você olhar, você não quer nem colocar pra dentro. Então assim, cara, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas que têm medo de fazer essa transição para o nomadismo digital, ou viver em outro país, viver uma transição de vida, cara, muda a mentalidade, defina muito bem aquilo que você quer como experiência, aquilo que você quer como objetivo. Qual o motivo de você estar fazendo essa transição? O que você procura nessa transição? Entende? Porque senão você vai viver um problema que você vivia no Brasil, só que agora em outro país. Ou seja, você só transferiu o seu problema geograficamente. E muitos problemas não é geograficamente que se resolve, é internamente. Entendeu? Então resolve suas tretas internas e abra a mente para viver novas experiências que eu te garanto que você vai viver, se adaptar, usufruir muito melhor. Perfeito. A gente falou de muita coisa boa aqui, né? Só que a galera pode achar estranho. Olha, só tá falando bem de Portugal, que a custo de vida é boa, que eu posso fazer uma compra, mas qual que é a maior dificuldade pra você aqui de Portugal? Como se fosse vamos falar das partes ruins de Portugal? Isso. Então vamos lá. Então a galera vai achar que a gente não tá falando bem, aí quando vem aqui ela não se adapta, ela não acha tudo isso que a gente tá falando. Vamos falar então da parte ruim de Portugal. Lembrando que, na minha visão, as boas superam as más experiências, tá? E eu não digo que são só más experiências. Eu acredito que é muito cultural, tá? Então, assim, cara, a parte burocrática de Portugal é um saco. É mesmo? Nossa, cara, é um saco. Pra resolver tudo. Nossa, cara, é tudo muito moroso, tudo muito demorado, tudo muito burocrático, para não falar burocrático, tá? Essa é a minha visão, tá, gente? Concordem quem quiser, quem não quiser não concordem e tá tudo bem, tá bom? Os haters, vocês me amam, vocês me odeiam, isso aqui é bem. Então, assim, mas eu amo os portugueses, isso digo de passagem, e eu adoro Portugal, tanto é que agora eu vou me tornar cidadão português. É mesmo? Que legal.
Então, assim, adoro realmente Portugal e hoje eu considero Portugal como minha primeira casa. E ao contrário, os portugueses gostam dos brasileiros? Esse é um ponto. Nem todos os portugueses gostam dos brasileiros, assim como nem todos os brasileiros gostam de portugueses. A gente tem que dar crédito para os dois. Mas isso é uma falácia ou isso é verdade? Não, é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Sim, existe preconceito. Eu já sofri racismo aqui de portugueses. Eu já sofri. Mas aí que tá o ponto. É como você lidar com isso. Cara, aí já é maturidade, gestão emocional e etc. Por exemplo, quando eu sofri racismo, eu sei que não é sobre mim. Na verdade, o problema é dela. Você entendeu? Se ela não quer me aceitar e etc, o problema é dela, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não me considero imigrante em nenhum lugar. Entendeu? Então, onde eu plantar a sola do meu pé, pra mim, tudo meu. Porque eu sou filho do herdeiro, sou filho do Criador, né? Entendeu? E Jesus Cristo como herdeiro. Então, cara, pra mim já começa por aí. Então, é a minha interpretação e como lidar com isso. Então, é o primeiro ponto. Mas sim, existe muitos preconceitos, sim, aqui em Portugal. Mas também existe muita gente amorosa com os portugueses, com os brasileiros, tá? Não só com os portugueses, com cabo-verdianos, com os africanos em geral, tá? Então, assim, essa parte burocrática é ruim, tem a parte do preconceito, sim. Cara, e às vezes algumas oportunidades, por causa do preconceito, não gera tantas oportunidades. Então, isso também eu acredito que às vezes tem essa barreira, entendeu? E o brasileiro tem uma fama, né? Uma fama de querer dar o jeitinho brasileiro, aquela coisa toda, que na verdade isso é uma mentira, tá? Porque eu viajei bastante países aí, eu posso dizer que na verdade esse jeitinho é um jeitinho italiano, não é um jeitinho brasileiro. Jeitinho italiano? Olha só. Mas não vou levantar essa polêmica, não. Que isso. Mas enfim, então existe uma desconfiança em relação ao brasileiro, entendeu? Se ele é confiável, se ele não é confiável. O brasileiro costuma falar muito, entendeu? Falar muito, que eu falo assim, falar mais do que fazer. É mesmo? Então os portugueses têm dificuldade de acreditar. Então por isso também acaba gerando esse preconceito dos portugueses em relação aos brasileiros. Mas isso é todo um histórico, né? Não é só de mim. Sim, você tem que mostrar o contrário, né? Você tem que conseguir conquistar a confiança. Sim. Entendeu? E aos poucos, né? Exatamente. E eu não acredito que isso seja só do português, não, tá? Eu acredito que isso é pro ser humano. Não, com certeza. Cara, todo ser humano é falho. Sim. Entendeu? Então, assim, primeiro, eu confio nas pessoas até que me provem o contrário. Ok. Mas, claro, cara, não é pra todo mundo que eu abro a porta do meu motorhome, tá, Johnny? Olha só. Não é. Por que eu abri pra você? Cara, a gente se conheceu no Brasil, a gente já tem uma relação diferente, entendeu? Então, a confiança é conquistada. Então, assim, eu apoio os portugueses nisso, sim, cara, sabe? Então, assim, essas são as partes que eu mais sinto dificuldade aqui, sabe? É a burocracia, às vezes o preconceito, mas não contra mim, mas sim contra algumas pessoas. Oportunidades, tá? E essa parte de déficit habitacional. Essa parte de déficit habitacional aqui em Portugal tá bem complicada. Eu acho que eles estão até abusando um pouco. Mas, cara, é oferta e demanda, né? Então é mais complicado. Parece que tem até uma ação da União Europeia tentando intervir. Então, assim, cara, é complicado, entendeu? Essas são as partes ruins, assim. Cara, eu adoro o clima, adoro a comida, adoro as pessoas. E se eu ficasse falando aqui um monte de coisa ruim, eu estaria mentindo, cara. Perfeito. Entendeu? Eu pontuo, falo o que é, mas... Cara, eu não fico romantizando a pobreza, não fico romantizando as coisas ruins. Não, legal. Serve como missão pra você. Acabou. É isso. É isso. Agora, Johnny, já que você me fez tantas perguntas, eu quero te perguntar. Bora. Cara, você é uma pessoa que tem um negócio lá no Brasil. Perfeito. Que tem o seu estúdio de podcast, tem os seus serviços atrelados a isso também. E você já tem todo um sistema de negócios e tá faturando com isso. Eu fico muito feliz por isso. Eu estive lá no seu estúdio e eu vi tudo que você criou e eu vejo o empenho que você tem, a dedicação, a intencionalidade que você tem por trás das ações que você toma. Show. E os resultados que você está construindo. Então, primeiramente, eu quero te agradecer e eu te admiro por isso. Tá? Isso, eu agradeço. E pela idade que você tem também, cara. E eu, por exemplo, eu tô com 38 anos. Você tá com quantos anos? 22. Você tá com 22. Olha só que legal. A minha primeira viagem eu fiz com 30 anos. Você tá fazendo a sua primeira viagem internacional com 22. Isso é loucura. Isso é fruto do seu trabalho, né? Loucura. Não,
É verdade. Sacou? Sim. Isso é fruto do seu trabalho. É. Então, cara, parabéns por isso. Obrigado. Parabéns por isso. Mas e aí, cara? Agora você tá aqui na Europa. Tá aqui na Europa, curtindo, acabou de posar, já veio direto aqui gravar um podcast. Primeiro dia já gravando aqui. Nada de turistal, vamos trabalhar e depois a gente turista. E aí, cara? Primeira coisa que eu quero te perguntar, eu vou te fazer algumas perguntas. Mas primeiras impressões sobre Portugal. Primeiras impressões. Eu posso até estar enganado. Você pode até me corrigir. Eu hoje de manhã, antes de estarmos aqui, gravando esse episódio, eu andei um pouquinho ali no centro de Lisboa. Lindo demais, gostei. Lindo porque é diferente, né? Eu nunca passei num lugar daquele ali. Eu achei o pessoal mais limpo, mais organizado. E eu senti até um pouco mais seguro. Eu tomei um café, depois a galera pesquisa e chama A Brasileira. É uma cafeteria bem famosa aqui em Lisboa. E era calçada, fica vários banquetinhos e tudo mais, senti super seguro. A galera que eu vi andando, tem muito, porque da onde eu moro e comparando com aqui, parece a galera tudo mais bem arrumada, tudo mais tipo executivo, andando assim, já se preocupado com isso, compromisso. Mais estilosa. Mais estilosa também, mais estilosa, com certeza. Todas as pessoas que estavam ao meu redor ali sentadas, eu falei, eu tô com a camiseta assim, tá todo mundo com a camisa bacana, com um blazer aqui, tudo mais, eu tô o mais comum possível. Então achei essa preocupação legal. Outra, uma impressão que eu achei legal também, legal não, eu fui tomar um café da manhã, que eu peguei o carro às 6 horas da manhã aqui, fui pegar o carro, fui procurar algum lugar pra tomar café, 7 horas tá tudo fechado, cara, abre 8 ou 9 horas. Dependendo do lugar, sim, cara. Isso por conta. Então, isso é mais por conta de um costume, né? Porque lá a gente acorda às 6 da manhã no Brasil, se precisar de uma padaria tomar um café, 5 da manhã, 6 horas da manhã já tem uma padaria pra você tomar um café. Aqui não, eu tive que esperar até as 8, aí fui fazer um passeio lá em Belém, aí eu voltei, aí depois eu fui lá tomar o café, depois eu voltei aqui. Tem alguns países que fecham até os domingos, supermercado, padaria, tudo. Até os domingos? Na Alemanha, por exemplo, é assim. Pessoal, não, cadê? Não, é cultura, É cultura, exatamente. Então, cultura. Porque a gente tá acostumado com uma coisa, e isso que é o choque de realidade, né? Chega aqui já é diferente. Mas eu gosto de conhecer essas culturas novas, me adaptar também. Na verdade era um sonho meu, né? Conhecer outras culturas, pra poder vivenciar, não só tipo de pesquisei assim, não. Fui lá, comi a comida típica, vi as pessoas, vi como que elas se comportam, vi se é diferente lá no Brasil. Eu quero pegar também pra mim as coisas boas, né? Olha como que elas se comportam, eu vou se comportar daquela forma, olha como que ele tá se vestindo, né? Acessar a frequência, modelar um pouco essas pessoas. Exatamente. E isso, certeza que quando eu voltar pro Brasil, minha mente vai estar... alguma coisa vai virar aqui, vários ensinamentos, insights, eu vou sair daqui, certeza. Desde que eu esteja disposto a tá aberto a pegar esses insights pra mim, né? Legal, bacana. Maravilha. Você vai passar por quantos países? Não precisa citar os países. Quantos países você vai passar? No total vão ser 4. 4 países. Quantos dias na Europa? 18. 18 dias, 4 países. Vai aproveitar bem. Sim. Legal, aproveite bacana e faça realmente isso que você falou, né? De viver algumas experiências. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. O Johnny com 22 anos. O Johnny com 22 anos hoje, fazendo a primeira viagem na Europa. O Johnny com 30 anos. Aonde ele se vê, o que ele vai fazer, como ele vai estar pessoalmente, ele vai estar casado, ele vai estar solteiro, ele já vai ter filhos, quais os negócios que eles vão estar fazendo. O Johnny daqui com 30 anos de idade, quem será o Johnny? Perfeito. Pergunta muito boa. Daqui, quando eu tiver 30 anos. Quando eu tiver 30 anos, eu já vou estar casado, já pretendo ter algum filho. Não quero passar dos 30 e ter um filho, quero ter um pouco antes. Com certeza, eu já me vejo assim, dando palestras, ajudando outras pessoas. Na área do audiovisual, na área do empreendedorismo, que é o que eu tô fazendo agora. Então, eu tenho essa vontade de ensinar as pessoas, passar tudo que eu tô aprendendo aqui e passar para as pessoas até mais novas do que eu. Esse hoje é o público que eu quero alcançar, não é nem os mais velhos, mas que eu até nem quase a mesma idade. São pessoas mais novas. Eu enxergo que tem muitas pessoas, e eu vejo minhas próprias irmãs, elas estão estudando na mesma escola que eu, mas nem sempre elas têm a mesma visão que eu tenho. E eu estudei na mesma escola, os mesmos professores. E com 22 anos de idade eu tô aqui na Europa.
Então, eu tenho essa vontade, até porque eu vejo minhas 2 irmãs, eu tenho essa vontade de ensinar pessoas, mostrar pra elas, ó, não é porque você tá estudando numa escola pública que você não consegue, não. E tem gente que como eu posso falar? Senão a galera vai fingir, vai achar que eu tô imitando muito o Pablo Marçal. Tem gente que não destravou ainda isso na cabeça. Poxa, eu tô estudando numa escola pública, eu não tenho futuro. Como é que eu vou conseguir ganhar um dinheiro? Ó, eu tenho que fazer faculdade. Eu acho sim que tem que fazer faculdade, eu fiz. Mas tem gente que acha que a faculdade é o que vai deixar rico. Não é o que eu acho. Eu acho que a faculdade vai te ensinar muitas outras coisas. Muitas. Mas não é o que vai te deixar mais rico. Mas só continuando então, o que eu vejo com o Jonathan lá, com 30 anos, um empresário ganhando dinheiro, tendo pelo menos 4 fontes de rendas. Uma delas, meu próprio estúdio de podcast, que eu vejo uma oportunidade aí, como esse mundo do digital está crescendo, mais pessoas vão precisar dos meus serviços. E eu pretendo expandir meu serviço para essas pessoas, né? Legal. E eu vou estar dando minhas mentorias, vou estar dando, já vai ter, até os meus 30 anos, vai ter pelo menos 5, 6 cursos sobre podcast, sobre empreendedorismo, sobre gestão financeira. Eu não sou profissional de gestão financeira hoje, mas eu me considero uma pessoa extremamente organizada. Não é à toa que eu tô aqui. Eu só tô aqui porque eu sou extremamente organizado com as minhas finanças. Como eu disse para você até um pouquinho antes aí de podcast, eu sei os lugares onde eu vou passar, já sei quanto que eu vou gastar, então eu soube, antes mesmo de chegar aqui, quanto que eu tinha que trazer de dinheiro, converter para euro, então eu sou muito organizado. Outra coisa que eu quero ensinar às pessoas, eu acho que a organização leva as pessoas muito longe. Então ela não precisa ser profissional em todas as áreas. Se ela for organizada, ela consegue fazer muita coisa. Então isso é um desejo daí, ensinar a pessoa a ser organizada para que ela possa se desenvolver em todas as suas áreas da vida, né? Seja financeira, seja mentalmente, seja aí emocionalmente, sendo todas elas aí. E é isso, faltou alguma... Não, acredito que você tenha respondido. Você falou que quer ter filho, que já vai estar bem financeiramente. E assim, eu já visualizo tudo isso, tá? Eu já visualizo o Jonathan dando palestra lá no estádio do Palmeiras, que me engano, no Allianz Parque. Isso já visualiza, é real assim pra mim, sabe? Eu já vejo lá em cima, eu palestrando, falando sobre... Eu só não sei hoje, eu não sei falar qual que é o tema, do que eu vou estar falando, mas eu vejo, e eu ali palestrando, e eu vejo já várias outras coisas que eu vou fazer e que eu pretendo fazer até os 30 anos de idade. Legal, parabéns. Agora outra pergunta. Cara, e qual o grande desafio que você teve que enfrentar para poder chegar até aqui? Primeira pergunta. E segunda pergunta, qual o desafio que você passa hoje para poder chegar nesse Johnny de 30 anos? Ok. Respondendo a primeira pergunta, preguiça. Tem que deixar a preguiça de lado. Esse foi o primeiro desafio que você teve. Foi o primeiro desafio e eu acredito que desde os meus 14 ou 15 anos, quando eu comecei com o jovem aprendiz, assim, eu nunca fui, em geral, uma pessoa preguiçosa, não. Mas eu aprendi com 14, 15 anos, quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Então eu trabalhava, ia pra academia de tarde, da academia só ia pra casa tomar um banho e já ia estudar de noite, ensino médio. Então eu deixei a preguiça de lado para poder fazer tudo o que eu queria, que era ganhar meu próprio dinheiro para poder pagar minha academia e também pagar os meus cursos, né? Então, para mim poder chegar até onde eu tô hoje, eu tive que deixar a preguiça de lado. A zona de conforto total. Eu lembro que com 14 anos eu já estava procurando meu emprego, né? Que eu queria ter meu próprio dinheiro. Graças a Deus em casa nunca faltou nada. Mas assim, eu já queria ter essa responsa de ter o meu próprio dinheiro, né? E até para poder dar possibilidade de eu fazer mais coisas. Porque não era sempre que eu podia pedir um dinheiro para os meus pais para poder sair para um restaurante. Às vezes era meio contado, né? Não sobrava pra gente poder fazer algo a mais do lazer. Então eu comecei a trabalhar por conta disso. Eu queria pagar minhas próprias roupas, queria comprar um tênis mais bonito, até um pouco mais caro, que era de uma marca melhor. Então a zona de conforto eu aprendi quando eu procurei meu primeiro emprego. Me ligaram e falaram, era da Cobasi. Cobasi, vocês já ouviram falar? Já. Cobasi é um comércio, tipo um shopping grandão, mas para o seu pet. É isso. E aí eu fui lá, fiz, e aí meus pais, né, eles queriam que eu trabalhasse, não estavam impedindo nada. Mas, pô, filho, logo no pet shop, o que você vai fazer no pet shop, né? Tenta procurar alguma coisa administrativa, calma, né? Você já tem 14 anos. Eu falei, não, eu vou, eles me chamaram, mas eu vou lá fazer. Eu fiz, passei de primeiro. Quando eu fiz a entrevista coletiva, eu não tive
Eu tive certeza que eu tinha passado, não tinha como os outros meninos lá, assim, passar na minha frente, não tinha. Já fiz a entrevista já sabendo o que ia passar, e aí depois de uns 3, 4 dias me ligaram, ó, Jonathan, você passou pelo processo seletivo e tudo mais. Aí mesmo assim meus pais falaram, pô, tem certeza? É um pet shop, o que você vai fazer no pet shop? Você nem gosta de cachorro assim, não tem, né? O que você vai trabalhar no pet shop? Eu falei, não, eu vou. No outro dia, né, eu comecei a trabalhar e foi assim, o pontapé que me ensinou muitas coisas. Responsabilidade, acordar cedo, trabalhar em equipe, eu passei por todas as áreas ali do pet shop, então, ração, jardinagem, roedores, então eu aprendi tudo um pouco e também prestava atenção como os meus líderes, né, administravam ali cada setor. Muito do que eu tenho hoje é porque eu aprendi com os líderes lá, então, respondendo a primeira pergunta saindo da zona de conforto, total, sei não. Qual que é o desafio pro Johnny alcançar esse Johnny de 30 anos? Poxa, o Desafio do Johnny de 22 até o ao Johnny de 30 anos. Poxa, o desafio continua sendo a zona de conforto, porque eu gosto de estar sempre em movimento. Hoje eu tô na Europa. Hoje eu não tive esse medo de dar esse passo arriscado, de começar a me organizar para poder dar esse passo arriscado. Vim aqui conhecer coisas novas, pessoas novas, culturas novas. Eu passei lá em Zurique, eu não sei falar inglês, eu sei que eu tenho que aprender muito inglês, isso já é um desafio, porque eu quero voltar mais vezes, eu quero ir para outros países, então um dos desafios aí que eu tenho é aprender inglês, deixar a zona de conforto. Então eu tô bem aqui, pô, eu tô conseguindo administrar aqui, consegui minimamente me comunicar com alguém usando o Google Tradutor, algumas palavras eu já sei, mas um dos grandes desafios é aprender inglês. Com certeza, eu quero estudar mais sobre gestão financeira, então eu acredito que eu sou organizado, mas eu tenho muito mais que aprender, porque quanto mais eu me organizo, mais eu vejo que eu tenho o que aprender, entende? Então não pode, a zona de conforto é um desafio, inglês é um desafio, não desistir, a persistência é um desafio, porque eu tô na Europa, mas muitas vezes dá vontade de desistir. Não sei se você também. Com certeza. Às vezes passa alguns dias, algumas semanas sem serviço, ainda mais para quem tá empreendendo. Daí você, poxa, quando 3 meses atrás, 5 meses atrás eu tava no CLT, eu ganhava todo mês, era certeza que eu ia ganhar, mesmo que eu faltasse, que eu tava doente. Hoje, se você ficar com febre, doente, não trabalhar hoje, Lascou. lascou. O faturamento cai. Entende? O faturamento cai. Então esse é um desafio, né? O desafio, como eu disse, com 30 anos de idade eu quero ter pelo menos 4 fontes de rendas. Então um dos desafios é eu começar a colocar em prática, né? Hoje já... É construir isso. Exatamente. Hoje eu acredito que eu já tenho 2, que é tanto o digital e o físico, que é o meu estúdio. Então eu tô procurando, de repente, sei lá, vou investir na bolsa de valores, vou fazer algum investimento em algum imóvel, mas alguma coisa eu tenho que ter. Então, por 30 anos eu tenho que ter pelo menos 4 fontes de rendas. Então esses são os desafios. Então hoje é a construção disso. Ok. É a construção de tudo isso. Que bacana. Johnny, maravilha. Agora me conta, qual foi a tua motivação para vir aqui para a Europa? Qual é a tua intenção? O que você procura aqui na Europa? Vamos lá. Minha motivação, porque lá no começo, só pra galera, eu vou dar uma introdução aqui. 3 meses atrás, mais ou menos, minha prima, eu tava chegando numa viagem, inclusive do Davi. Aí minha prima falou, John, lá pro final de junho, começo de julho, a gente vai pra Europa. Eu vou fazer um curso e vou ter alguns dias pra passear também. Você não quer ir com a gente? Conhecer a Europa? Naquele momento, eu não tinha, assim, nenhum recurso. Se abrisse, tipo, minha conta bancária, eu não tinha que pegar nem a primeira passagem pra poder vir pra Europa. Mas, eu falei, eu vou. Não, eu falei pra ela, eu topo ir. Assim, mesmo sabendo como que eu ia me organizar, da onde que eu ia tirar esse dinheiro, não tinha ideia. Eu só mentalizei, eu falei, eu vou. E ainda mais que depois a gente se encontrou, aí começou a conversar, elas já vieram pra cá, né, então elas começaram a contar algumas experiências lá em Paris, na França, já foram para a Itália, se eu não me engano também, aí contou como foi tudo, você começa a escutar essas histórias, eu comecei a falar, não, eu preciso disso, cara, eu preciso ir, eu preciso muito vivenciar isso aí, ter essa experiência. E aí foi isso, aí daquele dia em diante eu mentalizei, eu falei, não, eu vou. Eu lembro até que meu pai parou, né, eu falei, porque eu cheguei no meu pai e minha mãe e falei, mãe, pai, vocês não estão entendendo, eu vou pra Europa final de junho e julho. Aí eu sempre fico brincando com a minha mãe e com meu pai, né.
Sempre fico zoando, não, eu vou fazer aquilo. Eu sou bem brincalhão com eles. Aí minha mãe, não, eu sei que você vai, filho, eu sei que você vai um dia. Não, mãe, você não entendeu. Final de junho, começo de julho Este ano. deste ano, eu vou pra Europa. Aí ela, tipo, mesmo assim, não acreditando, tipo, eu sou muito zoeiro lá em casa. Daí falei, não, mãe, eu vou repetir a terceira vez. Eu falei, mãe, a senhora não entendeu. Eu vou, coloquei na minha cabeça também, mentalizei. Mandei aqui pro meu subconsciente, eu falei, gente, mandei pro meu subconsciente, a gente vai pra Europa. Eu vou pra Europa. Não importa como, eu vou fazer acontecer. Vou me organizar. Foi isso. Então, no momento que ela me chamou, eu não sabia. Eu comecei a perguntar, eu nunca viajei para fora, eu já viajei para outros estados. Mas como é que faz? Como você pesquisa a passagem? Quais são os documentos que tem que ter? Né? Eu tenho que levar carteirinha de vacinação, eu quero alugar um carro, tem que ter algum documento especial, porque eu vou estar fora do meu país. Né? Então eu não sabia nada. Eu comecei a pesquisar os países que eu ia passar, os documentos, tudo. A parte teórica, eu sei tudo. Eu sei até a sequência dos países aqui, né? Portugal, aí do lado tem Espanha, aí mais pra cima tem França, aí depois do ladinho tem Itália, aí mais pra cima tem Alemanha. Então, essa parte até estudei também. Geografia. Geografia. Nem sempre fui bom em geografia, mas agora a Europa podem perguntar pra mim que eu falo como é que tá. Mas é isso, ela me perguntou, eu falei, eu mentalizei, não, eu vou. A tua motivação, então, foi viver uma experiência nova. Exato. E o desafio, porque você não tinha esse recurso na conta, então, na verdade, o que te motivou foi a vontade de vir e o desafio de não ter e conseguir. Sim. Então, você é uma pessoa movida por desafios. Total. E uma loucura, olha que loucura. Eu falei, eu mentalizei, eu vou, já sabia a data. Não tinha nada, não tinha passagem, nem nada. Tanto que aquele dia que a gente se encontrou lá no evento, eu não tinha passagem ainda. Eu só falei, não, eu vou. Eu falei pra você, eu vou não tinha passagem, é verdade. Eu não tinha passagem, não tinha nada. Mas eu falei pra você, não, em junho, eu até te falei, finalzinho de junho, eu vou aparecer lá em Portugal. Quando você se apresentou, falou que morava aqui e tudo mais. Eu ainda falei pra ele, eu não tinha nada certo. Eu falei, finalzinho de junho, eu vou estar lá em Portugal. E aí você fez o convite. Então você vem, que eu te apresento o motorhome e tudo mais. Sim. Bom, foi isso. Eu mentalizei que eu ia e hoje eu tô aqui. Que demais, cara. E agora, o que você procura aqui em Portugal? Portugal não, nessa sua viagem para a Europa. E qual que é a sua intenção? Qual é a sua intenção e o que você procura? Ok. Eu procuro vivenciar coisas novas, né? Estar em ambientes novos. Coisa que, para mim lá, pelo menos há alguns meses, alguns anos atrás, gente, perdoa que eu tô nariz entupido. É esse fuso horário. É o clima. É o clima europeu, entendeu? É assim. Você sempre quis falar isso, né? Eu sempre quis falar isso. É o clima europeu que me deixou assim. Desculpa. Eu até perdi o raciocínio aqui. Que parte que eu tava? Você tava falando viver novas experiências. Isso. Beleza. Eu queria vivenciar coisas novas, conhecer pessoas novas, dar espaço arriscado de tentar se comunicar com uma pessoa que não fala nem a mesma língua. Eu não falo inglês, gente, mas eu tô aqui. Eu fui pra Zurique, lá pra Suíça, e me comuniquei com a galera, porque lá, sei lá, eu achei 2 pessoas no máximo que falavam português, por sorte, assim. Mas as outras pessoas que eu tive que pedir informação, foi total, assim, mímica, Google Tradutor, algumas palavras eu entendia, né? Então eu pedia uma explicação, falou, left, não sei o que, eu subia a escada, tipo, ela falava, minimamente eu entendia, ia lá e fazia, e perfeito, tô aqui, cheguei vivo. Mas me desafiar, sabe? Porque só ficar vendo lá na internet, poxa, seria legal ir lá, mas seria difícil eu me comunicar com a pessoa. Agora não, agora eu passei o desafio à prova, né? E eu provei isso, agora sim eu consigo falar com mais autoridade a experiência que eu mesmo tive, não a experiência que me contaram como foi, mas que eu tive e como de repente eu posso até ajudar algum próximo, né? Porque eu já tive essa experiência. Então eu procuro também me dar mais autoridade. Porque eu construí minha autoridade. Eu tô acessando lugares, pessoas que não é todo mundo que consegue hoje, entende? E eu vim aqui também e aprender tudo isso, eu passo para outras pessoas que estão lá. E eu tenho autoridade para falar que eu vou chegar em alguém e falar, eu te ajudo a ir para a Europa. Você sabe que eu fui para a Europa? Quando eu decidi ir, eu não tinha nem a passagem
Nem passagem mais barata que é daqui pra sei lá, pra Portugal, pra Itália. Não tinha esse dinheiro. Imagina de Brasil pra Europa, aqui pra Portugal, que é mais caro. Eu não tenho, mas em 3 meses eu construí. Eu mentalizei e falei, eu vou. Em junho eu vou tá lá, já enxergava já eu, tipo, passeando. Eu tenho esse costume de ver vídeos pelo YouTube, né? O que fazer em Portugal, em Lisboa. Aí o pessoal começa a mostrar lá a Praça do Comércio, a Rua Augusta, que é famosa. Eu comecei a mentalizar eu ali andando. Era muito real pra mim, eu ali. Vi as imagens ali no YouTube e era muito real eu andando, entende? Então, construir essa autoridade até pra poder me ajudar na minha carreira profissionalmente, entende? Você acha que depois dessa viagem você será um novo Johnny? Não, com certeza, com certeza. Eu posso até estar enganado, posso até ir embora e nada mudar, foi só um passeio e tudo mais. Mas eu já vim com essa mentalidade de voltar outra pessoa. De vir, vivenciar, aproveitar cada segundo aqui. Eu ainda não sei qual que vai ser a próxima vez que eu vou vir. Mas vai ser breve. Eu já consegui fazer uma vez e eu sei replicar isso. Já sabe o caminho. Eu já sei o caminho. Vai ser até mais fácil quando eu voltar. Não vou passar tanto perrengue. Uns perrengues chique que eu falo, né? Eu tô passando perrengue da Suíça. Um perrengue, né? Lá em Pirituba já mudou já, entendeu? Passei um perrengue ontem em Milão. Entende a diferença? Mas assim, os perrengues que eu gosto de passar porque vai fazer eu crescer, entende? Que legal. Mas eu já sei o caminho, né? Então eu posso voltar aqui em pouco tempo, eu sei o caminho, eu sei o que eu fiz pra chegar até aqui, eu sei o que tem que fazer pra chegar depois e ainda com mais recursos pra poder vir aqui. Recurso intelectual, recurso financeiro, Total, tudo. maturidade. Exato. Demais, Johnny. Demais. Obrigado pelas respostas. Fez sentido? Fez muito sentido. E é muito legal que você comentou, né? Acessar novos ambientes, conversar com novas pessoas. E é muito interessante porque quando a gente acessa novos ambientes, novas pessoas e tem novas experiências, você acessa uma frequência diferente. Total. E eu costumo fazer isso a comparação de uma leitura de um livro com a aplicação daquilo que você leu no livro. Quando você lê um livro e aplica aquilo que foi dito ali, passou a aprender, né? Porque o conhecimento todo mundo pode ter. Agora o aprendizado é somente quem aplicou. Essa é a diferença do conhecimento e do aprendizado. Quando você aprende isso, você nunca mais será o mesmo. Sua cabeça nunca mais... você nunca mais será a mesma pessoa. Entendeu? Então por isso que eu acredito que sim. Que você vivendo essas experiências e aprendendo isso, você nunca mais será o mesmo. Por isso que eu viajo tanto. E eu costumo dizer que é o seguinte, eu não consigo exemplificar aqui, mas imagina que nós estamos aqui agora no campo aberto. Sim. E aqui existe uma plantinha. Existe uma planta aqui. E essa planta, imagina que ela esteja num pote. Imagina que essa planta esteja num pote. Se você concorda comigo que se ela está num pote, o espaço dela é limitado? O espaço de crescimento das raízes dela é limitado? Sim. Quando você viaja, você tem a oportunidade de ampliar os potes, de ultrapassar as barreiras. E você tem a possibilidade de estender as suas raízes. Perfeito. Por isso que eu gosto de viajar tanto. Para quê? Para que as minhas raízes sejam estendidas, para que eu possa acessar novas frequências, para que eu possa contribuir mais comigo, para que eu possa transbordar na vida das outras pessoas. Isso para mim é ser nômade digital, isso para mim é propósito, isso para mim é você continuar aquilo que Deus te colocou. Não fixar em um único lugar. E pregar o evangelho é justamente isso, de você ir e criar raízes em todos os lugares. Maravilha. Tem como fechar melhor. Eu acho que você vai concordar também, então, que viagem não é só um passeio. Viajar é um investimento. Desde que você faça, desde que você esteja aberto para poder voltar à atenção certa. Por isso que eu te pergunto, qual foi a tua motivação e qual era a tua intenção, o que você procurava. Porque quando você vai com a intenção, quando você vai com a motivação certa e com a intenção certa, você encontra algo certo.
Quando você tem uma motivação e você tem uma motivação errada, provavelmente você vai encontrar uma coisa errada. Como eu falei, né? As pessoas transferem problema interno geograficamente. Elas acham que elas fazerem uma viagem vai resolver o problema da vida delas. Mas, na verdade, ela vai continuar a mesma pessoa problemática num país diferente. Só vai trazer o problema de um lugar pro outro. Exatamente. Viu? Fez sentido também? Fez total sentido. Que bom. Que bom, meu queridão. Eric, eu quero te agradecer por ter recebido aqui na tua casa, no teu ambiente aqui. Eu confesso que acho que ainda não caiu a ficha pra mim, que eu fiz todo esse rolê. Se eu pensar, se eu olhar no mapa assim, eu tô muito longe de casa, tô muito longe. A Portugal você tá 12.500 quilômetros. Exato, tô muito longe de casa, assim, eu já passei pra outro estado lá, pro Rio de Janeiro, já é pra mim muito longe. Agora, cara, do Rio de Janeiro pra minha casa é 400, 500 km, eu acho. Agora eu tô 12 mil, você falou, 12.500, tô triplo de mais longe, assim, em um lugar que pra muitas pessoas é muito difícil. Para outras nunca tiveram oportunidade de vir. É impossível. É impossível. É difícil. Ou elas acham que é impossível, tá? Não é impossível. É tudo que se você organizar e mentalizar e ter a motivação certa, é possível, entende? Então eu com 22 anos eu cheguei, eu sei fazer de novo e sei assim, até ensinar alguma pessoa, ensinar não, ajudar, né? Ensinar acho que é muito forte ainda, mas ajudar a dar os primeiros passos para que ela também consiga a replicar isso que eu fiz hoje. Perfeito, é incrível. É isso, Eric, eu acho que o papo de hoje foi incrível, assim, com essa vista maravilhosa, com esse cenário totalmente diferente, não dá para me replicar isso lá em São Paulo, isso vai ficar marcado, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, então você que está assistindo, dá 5 estrelas no Spotify. E eu andei 12 mil quilômetros só pra poder fazer esse episódio. Então dá 5 estrelas aí e curte você que tá assistindo pelo YouTube. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E eu já vou logo avisando, vai ser uns episódios legais sobre os países que eu vou passar. Hoje foi uma conversa mais sobre a experiência que você tem vivendo... como é que é? Nômade digital. Nômade digital. Mas eu vai ter alguns episódios pra você também que quer ver as experiências que eu passei em Portugal, que é hoje que eu tô, na Itália que eu vou, nos outros países que eu vou passar. Eu também vou deixar vários insights do que fazer, do que não fazer, dos perrengues que eu passei. Com certeza eu tô disposto a passar perrengue para que eu possa chegar em casa, ter história para contar e falar, não faz isso, tá? Eu fiz isso e acabei tropeçando lá. Então eu já passei isso por você, então não faz isso não. Chega e faça certinho. Isso é uma das coisas que eu também quero. Chegar e falar, gente, eu fui... Quando vocês forem, podem contar comigo que eu vou falar o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu tenho só experiência viva aqui da família, entendeu? E é isso. Parabéns, mais uma vez. Obrigado pelo convite, obrigado pela disposição de chegar aqui e gravar. Show. Conta comigo, Mar. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, viu? Gente, eu vou ficando nessa e até a próxima terça, hein? Tchau, tchau.